Bom pessoal, meu nome é Ivanildo Lopes. Eu resolvi neste trabalho de estrutura de dados falar sobre a fila encadeada, ilha encadeada, árvore binária de busca e árvore AVN. Eu resolvi um pouco falar sobre esse trabalho pela dificuldade de encontrar sobre esses temas na internet, e quando encontramos uma forma muito difícil, complicada que eles passam pra gente. Então eu resolvi um pouco passar o meu conhecimento para ajudar a galera. E quem me ajudou nesse trabalho também foi a minha colega de sala, Elisiane. Vamos lá falar um pouco sobre fila encadeada. Bom, o que seria a fila encadeada? A fila encadeada é uma estrutura de dados bem simples de se entender. Ela permite basicamente remoção e inserção de novos elementos. Nessa estrutura tem uma regra de operação, ou seja, o elemento removido é o que está mais tempo na fila, e o elemento inserido será o último da fila. Em outras palavras, o primeiro objeto inserido na fila será o primeiro a ser removido. Essa regra é conhecida como FIFO, First In, First Out. Existem duas maneiras de se implementar filas, através de arrays, conhecida por estática, ou através de ponteiros, chamadas de filas dinâmicas. Deixa eu só mostrar aqui o que é a fila dinâmica. Esse exemplo aqui é conhecido como fila dinâmica. Coloquei até aqui, fila encadeada ou dinâmica, como preferir, né? A dinâmica significa que eu posso inserir vários elementos sem eu precisar indicar quantos elementos caberão dentro dela. Ou seja, pode inserir quantos quiser. A fila dinâmica possui algumas vantagens e desvantagens em relação à fila estática. Deixa eu só mostrar aqui um exemplo. Vamos ler primeiro aqui quais são as vantagens. Elimina o problema do deslocamento de nó. Não precisa saber previamente o número de elementos a ser armazenado, ou seja, foi o que eu acabei de falar. Eu não preciso determinar quantos elementos eu preciso inserir nessa fila. Posso inserir quantos eu quiser e posso remover quantos eu quiser. Vamos aqui nas desvantagens. Desvantagem: não se consegue de maneira direta acessar os elementos da lista em tempo constante. Ou seja, para que eu acesse este elemento, eu preciso percorrer esses elementos aqui, para que esse aqui seja lido, seja acessado. Mais operações para manter a integridade dos dados. Pelo fato de não ser um array, que já é uma estrutura de dados implementada pelo próprio Java, eu tenho que criar esses métodos para que eu venha manter a integridade desses dados. Vamos voltar aqui. Essa aqui é uma figura que representa uma fila encadeada. Eu queria essa daqui para que fique mais fácil nos desenhos a gente ficar entendendo um pouco sobre essa fila. Vamos ver. Já foi vista a teoria e o funcionamento da fila encadeada. Agora vamos ver os passos necessários para a implementação. Essa estrutura possui algumas operações importantes. São elas: fila vazia, verifica se a fila está vazia. Tamanho, verifica a quantidade de nó na fila. Ou seja, neste caso aqui, é sempre importante a gente saber quantos elementos temos nessa fila. E para isso é importante implementarmos um método para não retornar esse valor. Inserir no fim. Como se trata de uma fila, jamais vamos inserir elementos aqui ou aqui ou aqui. Sempre vai ser para onde vamos inserir, sempre onde o final da fila está sendo apontado. Mais à frente vocês vão entender um pouco o que eu estou falando. Remover no início. Novamente repito, como estamos falando de uma fila, jamais você estará numa fila e o segundo vai ser chamado primeiramente do que esse. Jamais. Então sempre, quando formos remover algo em uma fila, sempre será o primeiro da fila, onde o ponteiro início estará apontando para ele. E por último, o método imprime,
que realmente, basicamente, ele serve para mostrar os elementos que estão dentro desta fila. Antes de começar a programar qualquer estrutura de dados, é uma boa prática que seja criada uma interface. Para toda vez que você for implementá-la, seja obrigado a implementar os métodos. Exemplo, nesse exemplo de fila encadeada, vamos implementar uma fila de senha. Para isso, essa interface com os métodos declarados. Vamos aqui no Eclipse para podermos começar a brincar. Vou criar aqui uma classe. Não, na verdade eu vou criar uma interface. Uma nova interface. Essa interface basicamente vai servir para lembrarmos no momento de implementar a fila, para que a gente seja bom. Pessoal, tinha dado um pequeno erro aqui, estou aqui de novo para implementar. Vamos lá, vamos criar aqui uma interface e vamos chamar de operações fila e vamos dar um finish aqui. Meu computador é um pouco lento, mas não ligue muito para isso não. Vamos lá. Pronto. Agora vamos aqui no trabalho e vamos ver aqui quais são os métodos. Estão aqui os métodos. Deixa eu dar uma copiada aqui e vou explicar melhor. Pronto. Salvo aqui. Para tudo, deixa eu explicar aqui. Como eu já fui falar, esses métodos basicamente são para que sejam lembrados no momento que formos implementar a fila. Ou seja, como se trata de uma interface, esses métodos não têm corpo. Agora vamos criar aqui a classe nó. Ctrl N. E vamos criar aqui uma classe nó. E vamos dar um finish. Bom, pessoal, mais uma vez vamos voltar aqui o exemplo. Isso aqui, ó. Esse aqui é a classe nó. Basicamente o que ela tem? Ela vai conter um elemento e vai conter um ponteiro. Vamos representar aqui no Eclipse para facilitar um pouco. Pronto. Como eu gosto de trabalhar encapsulado, coloco aqui o modificador de acesso private. O inteiro vai representar a minha senha, né, que eu vou chamar aqui de valor, e vou criar aqui um ponteiro do tipo nó, que vai se chamar próximo. Pronto, eu vou criar aqui os métodos get e set. Não vou criar aqui na mão, vou criar com o recurso que o Eclipse me proporciona, para não perder tempo. Generate get and set. Seleciono todos. Deixa eu dar aqui um enter para facilitar a leitura de vocês. Eu vou criar aqui o construtor da minha classe nó. É importante que vocês saibam um pouco sobre programação orientada a objeto, para facilitar um pouco. Vou pedir aqui no meu parâmetro, vou pedir aqui um valor. Para toda vez que eu passar um valor, o meu nó seja criado. E vou dizer que meu próximo
vai apontar para null. Toda vez que eu inserir um nó, ele sempre vai apontar para null. Veja nesse exemplo aqui que ele não está apontando para ninguém. Na verdade, ele está apontando para null. Pronto, basicamente a minha classe nó é isso. Agora vamos criar aqui a classe fila encadeada. Deixa eu só dar uma olhada aqui na classe nó que eu acabei de criar. E agora vamos aqui para classe fila encadeada. Fila encadeada. O nome da classe está bem explicado, né? Não precisa do método main. E eu vou dar um finish aqui. Pronto, criei a classe fila encadeada. Estou esperando carregar aqui. Novamente meu notebook está uma porcaria. Pronto. E vamos implementar aqui, implementes, operações, fila. Verifique que está dando um erro. Tá vendo esse errozinho aqui? O que significa esse erro? Significa que eu vou ter que implementar todos aqueles métodos que eu criei na minha interface. Pronto, pessoal, isso facilita bastante para quando eu realmente for começar a implementar a minha fila. O que eu preciso para uma fila? Preciso saber quem é o primeiro na fila. Então eu vou criar aqui um atributo nó início fila e um private nó final da fila. Deixa eu só dar uma olhada aqui no trabalho para saber se realmente tem aqui um início fila e final fila, para ficar um pouco igual com o trabalho que eu já implementei. É interessante também eu saber a quantidade de nó que existe dentro da minha fila. Vou usar aqui porque eu digitei errado. Pronto, no construtor dessa classe fila encadeada, eu vou dizer que a minha quantidade é igual a 0 porque a minha fila não tem ninguém, e que meu início aponta para null e que o final também aponta para null. Novamente explicando porque minha fila não existe ainda. Pronto. Agora vamos aqui implementar aqui esse método para saber se a fila está vazia ou não. Pronto. Como que eu vou saber se minha fila está vazia ou não? Simples. Eu apenas faço uma condição e pego minha quantidade e pergunto se ela é igual a 0. Se ela for igual a 0, eu retorno um true. Se não, eu retorno um falso. Simples, né, pessoal? Esse método aqui é um método inserir. Vamos lá, o método inserir. Vamos supor que se minha lista esteja vazia. Vamos verificar se a lista está vazia. Se a lista na fila está vazia, ele vai me retornar um true. Então, eu vou dizer, o que eu vou dizer? Que meu início... Não, na verdade, eu tenho que inserir um novo elemento. Então, se eu tenho que inserir um novo elemento, eu tenho que vir aqui na... Desculpa, pessoal, vou ter que alterar aqui a minha interface.
desculpa isso. Eu tenho que colocar aqui o int valor. Basicamente é só isso aqui mesmo. Vocês vão entender. Eu vou colocar aqui, ó, o int valor. Certos? Não, na verdade não, porque nesse exemplo aqui de senha, deixa eu só verificar aqui, ó. Não, vai inserir aqui. Nesse caso aqui, eu vou, como exemplo é de uma lista de uma fila de senha, eu criei o parâmetro aqui dentro da minha classe. Desculpa pessoal, fui querer dar uma de sabido sem verificar realmente qual era o exemplo. Então deixa eu consertar aqui e agilizar um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Pronto. Senha, quantidade baseada nisso. Pronto. Então se eu quero inserir, se a fila estiver vazia, eu quero inserir e a minha fila estiver vazia, eu tenho que fazer desta forma. Eu tenho que dizer que minha senha, se eu quero inserir, a minha senha vai incrementar e eu vou criar aqui, ó, um nó. Vamos lá, vocês identificarem aqui, eu vou criar aqui um nó novo igual a new um nó. Deixa eu explicar aqui porque que tá dando esse erro. Vocês lembram que na classe nó eu criei um construtor? Justamente que eu vou ter que passar um inteiro, que no caso um exemplo que é uma senha que eu resolvi colocar como inteiro, para que ela seja criada um novo nó. Olha o exemplo. Aqui é como se eu tivesse criado aqui, ó. Se eu tivesse feito aqui, esse fosse meu nó novo, com a senha 4 e o próximo apontando para novo. Entendeu? Deixa eu apagar aqui, pronto. Vamos voltar por exemplo aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou dizer que aqui é a senha. Pronto. Se a minha senha, se a fila estiver vazia, eu vou dizer que o meu início da fila vai receber quem? Receber o novo elemento, e que o final da fila vai ser igual a também o novo. Isso só vai acontecer se a fila estiver vazia. Se não, o que vai acontecer? E outra, minha quantidade vai ser incrementada. Lembre-se que a quantidade até esse momento estava 0. Agora vai passar a ser 1. Entendeu? Essa quantidade só vai ser incrementada se esse método funcionar. Vamos lá. Se não, o que vai acontecer aqui? Se não, o final da fila, lembre-se que toda vez que eu imprimir, que eu inserir um método, vamos voltar aqui no trabalho, vamos lá na parte teórica. Aqui, ó, eu disse que o elemento a ser inserido sempre será o último da fila. Então, vamos supor que não tenha esse nó aqui. Vamos supor que não tem esse nó. E eu vou querer inserir o próximo nó. O que vai acontecer? O final da fila, no caso agora é esse. O final da fila agora é esse. E se eu quiser inserir um novo nó, eu não posso inseri-lo aqui e nem aqui. Eu tenho que inserir aqui. Olha o exemplo. Tá vendo? O último, que era esse, agora passou a ser esse. Vamos ver como funciona isso na programação. Eu vou dizer que o final da fila .set próximo vai ser igual a quem? Ao novo elemento que eu quero inserir.
Só que o final da fila, só que o ponteiro final está apontando, vamos por esse exemplo aqui. Prestem atenção nesse exemplo, pessoal. Vamos supor que esse final está apontando para esse daqui, certo? Então eu quero inserir esse valor aqui. Então o ponteiro que estava para cá, agora ele tem que apontar para cá. Então veja só, eu já disse que o final da fila, era esse, vai apontar para esse. Agora eu vou dizer que o final que estava apontando para cá, aponte agora para esse. Preste atenção, que o final da fila agora é igual a quem? Ao novo elemento. E que minha quantidade também vai incrementar. Ok? Para que não fique repetindo o código, é interessante que eu coloque essa quantidade mais aqui. Pronto. Assim fica bem mais simples entender. Já acabei de implementar o método inserir. Vejam que foi bastante simples entender. Agora, pessoal, vamos aqui ao remover, o método remover. Esse aqui também é bem simples de se entender. Vamos supor que eu queira excluir este nó. O que é que basicamente eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que este ponteiro aqui aponte para esse nó aqui. Vocês entenderam? Agora vamos ver como é que para eu remover, eu preciso criar um novo atributo chamado auxiliar. Vocês vão entender para que serve esse auxiliar agora. Auxiliar. Deixa eu colocar para ficar mais bonitinho. E o auxiliar, ele sempre, primeiramente, ele sempre começa a apontar para onde o início está apontando. Vamos ver aqui. Remover. Não, cara, esquece o que eu acabei de falar. Está tratando de uma fila. Remover, sempre removemos esse daqui. Desculpa, pessoal, porque estou na cabeça aqui estudando lista e eu acabo sempre às vezes me confundindo. Então, toda vez que eu quiser remover, como se trata de uma fila, sempre é removido no início. Vamos lá. Como é que eu faço para remover no início? Simples. Vamos ver aqui o exemplo. Pronto. Primeiramente eu verifico se minha fila está vazia. Se minha fila está vazia. Se ela estiver, eu vou imprimir aqui uma mensagem para o usuário dizer que a fila está aqui vazia. Se não, eu vou implementar e vou dizer, preste atenção. Se eu quiser, para remover é bem mais simples. Se eu quiser remover esse nó aqui, basicamente eu tenho que fazer com que o meu início aponte para o próximo elemento que vai ser removido. Deu para entender? Para remover esse daqui, basicamente eu tenho que fazer com que meu início aponte para o próximo elemento que o elemento removido apontava. Vamos fazer essa programação. Vamos ver aqui. Não foi a maneira que eu fiz. Início da fila igual. Eu também fiz essa comparação. Se o início da fila foi igual, um exemplo, se tiver só um elemento na fila, é interessante fazer essa comparação também. Se o início da fila for igual ao final da fila, é interessante eu fazer isso, que início da fila é igual a não aponte para nada.
e com a quantidade vai ser reduzida também. Deu para entender? Vamos ver se não. O que eu fiz? Eu criei um nó auxiliar igual ao início da fila. Auxiliar vai ser igual. Olha aqui, amor. Vai ser igual ao início. Dormindo, mano. Nada. Ponto. Get. E aí? Cadê? Ganhou dinheiro? Espera aí. Ponto get próximo. Auxiliar. Agora vai receber quem? O início. Vai receber o início da fila. Oh, meu Deus do céu, meu notebook está muito lento. Vai receber o início da fila. Como eu estou removendo, a minha quantidade vai ser o que? Incrementada. Ok? Ok, pronto. Vamos lá explicar aqui no desenho para ficar um pouco melhor de se entender. Pronto, observem aqui esse desenho para ficar simples de entender. Eu disse que tínhamos que criar um auxiliar. Vamos criar aqui um auxiliar para facilitar. Auxiliar. Um auxiliar. Que esse auxiliar ele vai apontar para o mesmo canto que o início estava apontando. Ok? Como foi dito aqui, auxiliar vai apontar para o início da fila. Como eu quero remover esse daqui, eu tenho que fazer com que o meu auxiliar aponte para o próximo, para o get próximo do início, que geralmente será esse daqui, ó. Ok? Que é essa parte que auxiliar recebe início.get fila, get próximo. Então, meu auxiliar vai apontar para quem? Vai apontar para esse daqui, ó. Só que o início ainda continua apontando para esse aqui, vocês estão vendo? E agora eu vou fazer com que o início aponte para o meu auxiliar que está apontando para o 2, que é esse carinha aqui. Pronto, pessoal, para encerrar, eu vou copiar o método imprimir para que o vídeo não fique tão longo, que já passou muito tempo, me enrolei um pouquinho. Só um instantinho aqui, só um instantinho. Deixa eu copiar aqui. Pronto, copiei. Eu vou dar uma explicada aqui. Só um instante, só um instante, só um instante. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Shift Ctrl F para corrigir aqui. Não tá aí? Pronto, pessoal, está aqui o método de imprimir. Vamos lá, vamos ficar. Novamente eu criei um nó auxiliar. Verifiquei se a fila está vazia. Se a fila estiver vazia, ele vai imprimir essa mensagem que a fila está vazia. Se não, eu criei esse método, esse for para percorrer a minha fila e fico verificando. Se enquanto o meu i for menor do que a quantidade de elementos que tiver dentro da minha fila, ele vai imprimir o valor dele, que no caso esse valor aqui se refere a senha, entendeu? Então toda vez que ele
No meu caso aqui, vamos supor. Delícia, carne. Pra tu provar. Vamos lá entender essa parte aqui, certo? Vamos supor, vamos ver com esse exemplo aqui. Vamos supor que esse 1 aqui, o índice dele é igual a 0. Esse aqui, o índice dele é igual a 1. Esse, o índice aqui é igual a 2. E esse igual a 3, certo? Vamos lá. Vejam o índice, ok? Então, no caso aqui, ele ficou dessa forma. Se enquanto meu i for menor do que a quantidade, menor do que a minha quantidade de elementos que está aqui, a quantidade de elementos são essas aqui, 4. 1, 2, 3, 4, ok? O que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir senha igual auxiliar.getValor. Esse auxiliar.getValor, ele está se referindo a quem? Ao elemento que está dentro do meu nó, que no caso aqui é 1, ok? E o meu auxiliar vai receber quem? Meu getPróximo. Então, nesse caso aqui, existe um auxiliar, tá, ok? Está apontando por isso. Então, quando ele rodar essa primeira parte, ele vai imprimir esse 1, imprime esse 1. E o próximo passo é fazer com que meu auxiliar venha para cá. E agora verifique que meu índice passou a ser quem? 1. 1 é menor do que a quantidade de elementos? Sim. Então ele vai imprimir esse 2. Ele vai imprimir esse 2 e vai fazer com que esse seja o getPróximo. Então, pessoal, é isso que ele vai fazer até com que ele chegue aqui, ó. Então, 4, quando ele chegar aqui no 4, pá. 4 é menor do que a quantidade? Não, 4 é igual. Então, ele vai sair desse for e vai retornar a quantidade de... vai imprimir a quantidade de elementos que tem com seus respectivos valores. Tamanho da fila. É bem simples também fazer o tamanho da fila, pessoal. Muito simples. O tamanho da fila, geralmente eu vou fazer só isso aqui, ó, para que fique bonitinho, para vocês entenderem. Tamanho da fila. Eu vou retornar com uma impressão na tela. Na fila tem, aí vai retornar o atributo quantidade que foi criado e que foi sendo incrementado, vocês vejam, no método remover e no método inserir. Toda vez que eu inserir algo, a minha quantidade vai ser incrementada em 1. Toda vez que eu remover algo, a minha quantidade vai ser removida também. Vai ser decrementada, no caso. Então, vejam aqui, ó, que ele simplesmente vai retornar a minha quantidade no tamanho da fila. Bom, pessoal, é isso. Vou fazer aqui alguns testes bem rápido para vocês verem como funciona. Eu vou criar aqui uma... Deixa eu ver aqui, para ser mais rápido, já está ficando muito longo o vídeo. E é muito chato ver vídeo longo como a gente é acostumado a ver aí na internet. Vou apagar esse exemplo aqui de fila estática. Eu vou criar aqui fila encadeada. Vai ser igual a F igual a 1000 fila encadeada. Muito bem. Vamos lá, pessoal. F ponto. Deixa eu botar aqui para imprimir o que é que ele vai mostrar. Ó, verifique que até agora eu não coloquei nenhum elemento na fila e ele vai me retornar que a fila está. Vejam aqui. Opa, Java Application. Vejam aqui que ele vai me dizer, ó, como está lento. Pronto, a fila está vazia. Bom, funciona o nosso método. Agora vamos inserir um elemento. Eu vou imprimir, eu vou inserir e vou o quê? E vou imprimir novamente. Ele vai dizer que a fila está vazia, depois vai dizer que contém um elemento. Vendo? Senha 1. Com esse método aqui, eu consegui inserir a senha 1.
Se eu fizer isso novamente, ó, F.inserir, a minha senha vai ser incrementada a 1, como a gente vê no dia a dia no banco. Olha aí que bonito, senha 1 e senha 2. Agora, pessoal, verifique que eu vou fazer o que? Eu vou chamar, eu vou aqui remover e vou mandar imprimir. Verifiquem, eu vou até aumentar aqui um pouquinho aqui o console para que fique fácil vocês visualizarem. Verifique quem vai sair, no caso aqui vai ser a senha 1. Olhem só que legal. Tá vendo? Opa, aconteceu um erro aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Não era para ter acontecido isso no meu método remover. Auxiliar recebe início da fila. Meu auxiliar recebe início da fila com get próximo. Meu auxiliar é igual. Não, na verdade eu dei errado aqui. Meu início da fila vai ser igual ao auxiliar. Me desculpem aí, pessoal, me desculpem. Isso acontece, né? Geralmente acontece mesmo. Pronto, vocês viram aqui que a minha senha 1 saiu. E se eu remover novamente, F.remover, vocês vão verificar que a fila vai ficar vazia. Bom, pessoal, é isso. Espero ter passado bem legal. Me desculpe pelos alguns erros. Isso realmente acontece. E espero melhorar no próximo vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo. Espero ter ajudado. Valeu, galera. Até a próxima.